Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos relevantes e pessoas interessantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e ao meu lado tenho o grande amigo... Eu sou Henrique Zackson, médico urologista. E hoje já quero deixar um recado para vocês. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam e compartilhem os nossos vídeos. Com isso, a plataforma entende que produzimos um conteúdo de qualidade e conseguimos chegar a mais pessoas, beneficiar mais pessoas com esse conteúdo. Pessoal, hoje o nosso episódio está sensacional. Temos um grande colega, que é o Dr. Thales Marçal. Ele vem conversar conosco sobre próteses de joelho. O Dr. Thales é ortopedista e traumatologista, formado pelo Hospital Municipal São José, em Joinville, especialista em joelho, artroscopia e medicina do esporte, com atuação em medicina regenerativa, ultrassonografia intervencionista e terapia extracorpórea por ondas de choque. Seja muito bem-vindo, Dr. Thales. Boa noite, Roberto, Henrique. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um imenso prazer estar participando desse podcast, já muito conhecido, já muito falado, né, nas redes sociais. Confesso que eu sempre tive curiosidade e vontade de vir participar desse projeto inovador de vocês, esse projeto interessantíssimo, que sem dúvida nenhuma vai trazer para as pessoas em casa informações relevantes, interessantes, inclusive alertas sobre certas situações que as pessoas podem estar sofrendo em casa, tendo um problema, sem achar que tem solução, e na verdade a solução está logo ali adiante. Então agradeço o convite, vai ser um prazer eu compartilhar meu conhecimento, minha experiência, e no que eu puder ajudar, vou estar à disposição. Muito obrigado, Thales. Essa foi a ideia do projeto, é romper essa barreira entre as pessoas e a informação, né? Muitas vezes, poxa, quem está nos assistindo não vai ter nunca oportunidade de consultar contigo, de absorver o teu conhecimento, e daí a importância do podcast. E falando em curiosidade, nos conte, como é que escolheu a medicina e por que escolheu ortopedia e traumatologia? Então, a pergunta é interessantíssima, né? A medicina foi natural a escolha, né, durante minha fase de ensino médio. Nunca tive muita dúvida em relação à medicina, mas eu sonhava em ser um colega do Henrique, ser cirurgião geral, né? E eu entrei na faculdade com a ideia de fazer cirurgia geral. Eu digo que eu não escolhi a traumatologia e a ortopedia, ela que me escolheu, porque foi uma grande coincidência quando a gente fez a mesma federal, eu e o Henrique, né? Éramos próximos, né? Éramos próximos, né? Acho que era um ano e pouquinho, né? Acho que um ano. Acho que um ano. E eu estava no terceiro semestre da faculdade e nós tínhamos os internatos, né? Cardiologia, psiquiatria, a gastroenterologia, né? Que era tão famosa e disputada lá da Beneficência, que era também uma área que eu gostava muito. E no terceiro semestre apareceu o internato de traumatologia da Santa Casa. Naquela época nós não mexíamos em celular, computador, era faculdade, né, se divertir, estudar, e nas horas vagas não tinha, né, muita coisa em casa, então eu vi como uma oportunidade extracurricular, mas nem nos meus maiores pesadelos eu sonhava que eu ia virar ortopedista. Né? Então eu resolvi fazer a prova, acabei sendo aprovado na entrevista e coisa, e comecei a acompanhar o serviço. Eram todas as quartas-feiras na Santa Casa, plantões de 12 horas de dia, 12 horas noturno. Esse plantão de dia nós dividíamos em turnos de 6. E aí tu ia ao menos uma vez por mês fazer um plantão de noite, e aí uma manhã, uma tarde, algo assim, por mês. Era uma manhã, uma tarde e uma noite, 12 horas. Né? E aí eu fui sem pretensões nenhuma de fazer ortopedia e traumatologia. E até o quarto ano da faculdade as pessoas me perguntavam: tu vai ser ortopedista? Eu, capaz, claro que não. Então, mas por que tu ainda faz o internato? Ah, porque eu gosto. Aí eu fiz a psiquiatria, fiz cardiologia, fiz a gastro, que realmente era o internato, que na época todo mundo falava da forte, gastro, né? Da Beneficência, e era maravilhosa essa escola, né, dos professores gastroenterologistas. E eu fui largando todos os internatos, e a traumato não largava. Até que no quarto ano da faculdade, quando a gente começou o estágio opcional, eu pensei comigo, tô achando que eu quero fazer esse troço aí. Eu acho que eu vou na ortopedia e traumatologia. E aí eu fiz num estágio optativo, um estágio fora de Pelotas, em Porto Alegre. Fiz 2 meses de estágio lá no Hospital de Clínicas, no optativo. E aí, não foi nem no optativo, foi no quarto ano, nas férias do quarto ano, na qual eu fiz na época das greves, né?
Fui lá para Porto Alegre e aí eu vi artroplastias de quadril, artroplastias de ombro, cirurgias que não eram realizadas no internato por ser mais trauma. No internato era mais traumatologia, fratura mesmo. E lá eu fui ver ortopedia. Então as artroplastias para as artroses de joelho, artrose de quadril. E ali eu me encantei e disse, tá, é isso aí que eu quero, não há dúvida alguma. E depois migrou para a parte do joelho. Aí depois quando eu fui fazer depois no optativo do 6º ano, eu fui novamente fazer 2 meses, aí fiz um mês em Passo Fundo, que é perto da minha cidade natal, lá em Erechim, e o outro mês eu fui fazer em Joinville, onde eu realmente me encantei com o serviço, vi que era um serviço puxado, pesado, mas que o volume de atendimento e de aulas teóricas e práticas cirúrgicas e ambulatoriais eram muito massivas, né? Tinha bastante conteúdo ali. Foi quando eu decidi fazer lá e fui aprovado. E aí a especialidade de joelho foi bem no finalzinho. Depois do 2º para o 3º ano de residência que eu me encantei com a especialidade de joelho. Todo ortopedista e traumatologista é traumatologista, né? A gente praticamente opera todas as fraturas no que contempla a nossa especialidade. Mas na ortopedia, por exemplo, tu tem o ortopedista pediátrico, tu tem o ortopedista de ombro, tu tem ombro e cotovelo, tem o ortopedista de pé e tornozelo, tem o de quadril, tem o de coluna, né? Eu fui para a área de joelho. Realmente aqui me encantou mais. E tem uma demanda muito grande, né? Muito. Futebol deve ser teu cliente. Bastante. Adoro futebol, cara. Eu só Henrique, não jogo. Deixa eu agradecer o nosso patrocinador, um parceiro desse projeto, que é o Laboratório Roger Pérez. Há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos. Dessa forma, garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Para agendar, ligue através do 53 3225 4488. Muito bem. Thales, vamos ao nosso assunto, joelho. Como Bora ter lá. joelhos saudáveis? Então, essa é uma pergunta muito interessante, já que a medicina como um todo, né, em todas as nossas especialidades, a gente busca não só tratar a doença, né, não só tratar as sequelas, na qual a minha especialidade a gente atua bastante, mas também na prevenção. Então, eu acho essa pergunta interessantíssima para todos que estão assistindo aqui. Como cuidar dos joelhos, né? Porque realmente, dependendo de onde chegam as lesões, independente de tratamentos conservadores, cirúrgicos, são situações de muita morbidade, né? Muita perda de qualidade de vida, a ponto de pacientes ficarem muito deprimidos, ganharem muito peso, entram nas síndromes metabólicas, né? Para quem está nos ouvindo, as síndromes metabólicas são aqueles pacientes que ganham muito peso, sobe colesterol, viram diabéticos, e aí começa a série de problemas inflamatórios no corpo e oriundos muitas vezes de uma má qualidade de vida, né? E aí vem desde a alimentação, desde a atividade física. Então, respondendo a tua pergunta, Henrique, tentando ser objetivo, o cuidado com os joelhos ele ocorre desde a nossa alimentação, para o controle de peso, o equilíbrio da massa gorda, né, a massa gordurosa e a massa muscular, né? A genética a gente não tem como fugir, né? Existem caracteres genéticos para algumas doenças de joelho, mas a gente tem como modificar a evolução dessas lesões também de caráter genético. Por exemplo, a gonartrose, que é a artrose de joelho, né, extremamente prevalente no nosso dia a dia de consultório, sem a menor dúvida é o que eu mais atendo. Existem caracteres primários, que são aqueles que são idiopáticos, que não têm uma causa conhecida, e aí vem a genética, outras causas ainda não bem claras, tá? Mas também já se sabe que, por exemplo, a osteoporose é um fator que também piora, aumenta a chance de artrose de joelho pelo afundamento do osso por baixo da cartilagem. Porque muito tempo se achava que a cartilagem de joelho é que machucava e virava artrose. Hoje a gente tem um conceito bem atual de que o osso subcondral, eu comparo isso aos pacientes dizendo, imagina que o porcelanato do chão é a tua cartilagem e o contrapiso é o osso debaixo da cartilagem. Quando esse contrapiso começa a ceder, por osteoporose e por outros fatores de baixa densidade óssea, a cartilagem cede e aí vem a artrose. Então hoje a gente sabe que existe esse fator. Então a osteoporose é uma causa, né, de artrose, as síndromes metabólicas, aumento de peso, diabetes, doenças crônicas em geral, uso de corticoides para doenças crônicas, a obesidade, eu acho que eu já falei, e a falta de massa muscular, falta de atividade física regular, e quando
de algum sintoma de dor que não alivia, que não passa, derrame, aumento de volume no joelho, dificuldade para dobrado, dificuldade para esticar, rigidez logo cedo da manhã, com dificuldade para descer uma escada, subir uma escada, são tudo sintomas que estão apontando para lesões. E às vezes essas lesões, se tratadas inicialmente, vão ter um desfecho favorável. E o contrário é verdadeiro. Se negligenciar a lesão, seguir no esporte, seguir no aumento de peso, na má qualidade de vida, na sarcopenia, na perda de massa muscular, que muitas pessoas estão tendo hoje e estão interferindo na longevidade, inclusive impactando até nas doenças neurológicas degenerativas, a sarcopenia tem relação. Então, tudo isso são fatores que têm que ser controlados ao longo da vida. Isso desde da juventude, da adolescência. Hoje tem muitos adolescentes obesos que vão ser adultos doentes, né? E aí não só a parte ortopédica, mas muitas outras, né? Mas o recado que eu quero deixar é que essas doenças degenerativas, principalmente, tem as traumáticas, né? A torção no futebol, a torção no pádel, machucou no beach tênis, mas as lesões degenerativas que vão aparecer ao longo da vida têm muita relação com o teu desenvolvimento, com a tua alimentação, com o teu peso, com a tua qualidade de vida, né? Principalmente muito relacionado às síndromes metabólicas. Thales, e além do estilo de vida saudável, que é o principal, tu já falaste, existe alguma outra medida, alguma suplementação, alguma comida especial, algo que o paciente tenha que fazer? Então, hoje não existe uma prevenção da artrose, né? A gente acaba tratando os pacientes que desenvolvem as lesões, né? E aí existe uma gama, um leque de opções, desde colágenos, desde glucosaminas, desde óleo insaponificável do abacate, desde a cúrcuma, que hoje tem uma ação muito interessante nas articulações, até mesmo as aplicações intraarticulares, como ácido hialurônico, células tronco que estão em desenvolvimento, células mesenquimais. A medicina regenerativa, a medicina biológica, os tratamentos biológicos, eles estão cada vez mais em desenvolvimento, né? De se aplicar células tronco dentro do joelho para regenerar efetivamente algumas lesões que têm essa capacidade. O problema é quando já chega em estágios mais avançados, né? Então a prevenção seria uma qualidade de vida adequada, para te não desenvolver aquelas doenças crônicas que a gente falou. Agora, não existe como tu prevenir, por exemplo, contra a genética, ou nem prevenir se a pessoa não tiver uma boa qualidade de vida. Então não adianta querer tomar... Tem muita propaganda enganosa, né? Te vê nas redes sociais, vê na televisão. Tu use a cartilagem do tubarão, use a garra do diabo, use o colágeno que inibe a enzima comedora de cartilagem. Não é assim. Isso não existe. Não existe. Se tu não tiver uma boa qualidade de vida e a tua genética não for favorável, salvo ainda os casos traumáticos, que aí vão desenvolver lesões, tu não tem como prevenir, tá? Mas voltando à questão da boa qualidade de vida, do bom apoio muscular para as articulações, tu tem como evitar aquelas lesões secundárias, né? Sim. Não as primárias da genética. Né? E quem está te escutando agora, como pode identificar que possa estar começando um desgaste, uma alteração na sua articulação do joelho? Perfeito. Então, os principais sinais e sintomas das doenças degenerativas de joelho são a rigidez pré-cinética, que nada mais é que a dificuldade de mobilizar a articulação de manhã cedo, a piora na mudança de temperatura e umidade, piora por longos períodos em pé, final do dia a articulação mais edemaciada, a famosa água do joelho, o joelho está mais inchado, o joelho está mais difícil de dobrar para trás, que é quando ele aumenta a pressão hidrostática, a quantidade de líquido, tu não consegue dobrar bastante, né? E sinais clínicos, às vezes pode estar mais vermelho, mais quente a articulação, estágios mais avançados, as deformidades, né? Começa a perceber, mas o meu calçado está gastando diferente um do outro, a barra da minha calça, uma está ficando mais curta que a outra e eu não mudei a minha calça, o que está acontecendo? Que aí são as deformidades do joelho, sim, que podem estar encurtando uma perna, né, em relação à outra. E aquelas pessoas que notam que parece que tem uma areia dentro do joelho? Isso mesmo. O famoso joelho crocante, né? Os pacientes falam, estou com o joelho crocante. As crepitações, né, que é o nome para isso, nem sempre são doença.
Tá? Então, quero tranquilizar o pessoal que está em casa aí, eu estou fazendo um cleque-cleque aqui no meu joelho, vou lá consultar com o Dr. Tales. Não, existem as crepitações inocentes, existem os barulhinhos, os creque-creques que não têm relação com patologia, mas muitas patologias de joelho causam crepitação. Então, nem toda crepitação é doença, mas muitas doenças têm a crepitação. Importante revisar contigo. Se começar a incapacitar ou se tornar algo diferente do convencional, né? Realmente é interessante fazer uma análise preventiva. E as pessoas, quando notam alguma coisa diferente, sempre tem aquele gatilho, dizem, não, vou lá fazer um raio-x do meu joelho. Vou chegar no médico já com um raio-x. Esse raio-x ajuda? Uma excelente pergunta, Roberto. Então, eu sempre digo para os pacientes que os exames complementares, isso em todas as especialidades, né? Os exames complementares, eles são ditos complementares porque eles complementam uma hipótese diagnóstica. E a hipótese diagnóstica, nós médicos somos grandes detetives da medicina, né? A gente começa com uma boa história, anamnese, exame físico, e como eu digo, a gente levanta a bola para o radiologista. Então, quando o radiologista já recebe as informações com as hipóteses diagnósticas, a chance de diagnóstico é maior. Então, às vezes o paciente vai lá e vou fazer um raio-x e já vou levar. Às vezes fez uma radiação desnecessária, que não é inofensivo, né? O raio-x, assim como a tomografia, por exemplo, é um exame que tem muita radiação, e às vezes foi desnecessário. E também a famosa ressonância magnética. Já vou lá no doutor e vou fazer uma ressonância. E às vezes não precisa. Acabou fazendo um exame desnecessariamente, acabou tendo daqui a pouco uma despesa que não precisava, podia ter comprado em remédio, né? Ou então não foi com a hipótese para que o radiologista olhe de uma maneira mais pontual o que tu está suspeitando pelo teu exame físico. Sim. Então a gente cansa às vezes de ver paciente com laudos e tu diz, não, mas só um pouquinho, eu estou examinando e estou percebendo que tem uma lesão do ligamento colateral aqui, como que na imagem não tem nada. E tu vai lá, começa a olhar, daqui a pouco tu dá mais uma olhadinha, liga pro radiologista, olha, tu não acha que esse ligamento colateral está com um pouquinho de líquido, não pode ter uma torção graúda? Daqui a pouco, pode ser. Realmente eu não tinha percebido um detalhe. Então, ele talvez tivesse analisado com mais precisão a informação. Então, eu sempre tenho como sugestão que o paciente primeiro consulte antes de providenciar o exame. Claro, salva aquele paciente, caiu de moto, vai já radiografar. Suspeita de fratura é raio-x sempre. Na ausência de fratura no raio-x não quer dizer que não tem, mas no trauma a radiografia é fundamental, isso sim. Nós brasileiros, desculpa Henrique, nós brasileiros temos a mania de se automedicar. Então o cara começa com uma dor no joelho, diz, vou me dar anti-inflamatório, já vou lá na farmácia, vou comprar um, e assim o tempo vai passando, ele está medicado, chega lá muitos anos depois. Qual o risco dessa automedicação e que consequência pode ter no futuro? A indústria do anti-inflamatório agradece, né? Anti-inflamatório, na minha opinião, deveria ter prescrição médica sempre, né? Porque tinha que ter um nefrologista aqui para... Sim. O Henrique entende bem, né? Exato. O Henrique entende bem dessa área tem que respeitar o renal também. Na verdade, tem que respeitar. Os anti-inflamatórios, eles foram idealizados, são excelentes analgésicos em situações que merecem a utilização deles, são medicamentos que devem ser utilizados com parcimônia e em curtos períodos. Exemplo, um pós-operatório, que tu quer que o paciente inflame um pouco menos, um trauma, uma torção, uma fratura, até mesmo uma bursite, uma tendinite, ok, legal, o anti-inflamatório pode auxiliar, mas na grande maioria das vezes, por incrível que pareça, não vai resolver os problemas ortopédicos. Senão as pessoas não consultariam tanto depois de tomar tanto anti-inflamatório e chegar com vários problemas. Fora que os anti-inflamatórios vão trazer outros problemas ao paciente. Problemas gastrointestinais, problemas renais, problemas no coração, risco aumentado de AVC. Então, usar anti-inflamatório, eu sempre digo aos pacientes, se tu está usando anti-inflamatório como analgésico, está errado. Salvo com prescrição médica. O paciente tem uma artrite reumatoide e usa corticoide. Bom, é uma exceção. O paciente tem uma outra doença e está prescrito anti-inflamatório por 30 dias. Ok, deve existir um motivo para isso. Mas salvo isso, e eu quero deixar esse recado aqui para quem está nos assistindo, se o uso do anti-inflamatório é necessário para ter um dia melhor, se o uso do anti-inflamatório é necessário antes ou após a prática esportiva, se o anti-inflamatório está transformando a tua vida num dia melhor, infelizmente tens um problema. Sim. Tá? Porque tu não vai poder tomar esse anti-inflamatório todos os dias,
sem correr riscos de uma lesão renal ou de outros problemas que a gente já falou. E outra coisa, se tu está tendo que usar isso durante 15, 30, 60, 90 dias, não está chegando a lugar algum. Porque se o anti-inflamatório, o ideal é para tomar 7 a 10 dias, assim como um antibiótico, e não resolveu, não vai resolver. Ele está sendo utilizado como analgésico. E o anti-inflamatório, lá na bioquímica, a gente sabe que ele vai lá inibir as prostaglandinas, que são as células as substâncias que precedem o processo reparativo. Então, se tu tem um problema, por exemplo, uma tendinite de ombro, uma tendinite patelar de joelho, e tu sabe que esse tendão já está degenerado, com uma tendinose, que é a palavra, o anti-inflamatório, além de não resolver, ele vai atrapalhar a reparação tecidual, ele vai cortar a cascata regenerativa. Então, quem estuda muito medicina biológica, muito medicina regenerativa, e nós ortopedistas, muitos de nós têm ido muito para essa linha regenerativa, buscando alternativas, inclusive não cirúrgicas para alguns pacientes, e alternativas com menos uso do anti-inflamatório, a gente vê que o anti-inflamatório não nos ajuda em quase nada. Quase nada. Tanto que os pacientes consultam comigo, a grande maioria dos pacientes que chegam, eu digo, qual anti-inflamatório está usando? Ah, doutor, estou usando diclofenaco já tem 2 meses. Ah, estou usando prednisolona há 1 ano. Eu digo, mas como? Ah, estou tomando por conta. Nossa, é apavorante. Já manda para o nefro, já manda para o urologista. Né? Então é importante, na minha opinião, o uso do anti-inflamatório com cautela. Tá? O que está usando cronicamente, com certeza, se não tem, terá um problema. Tá? Thales, uma queixa frequente que a gente vê, as mães se preocuparem que se as pernas, né, os joelhos estão mais juntos, mais separados, o joelho valgo, o joelho var. Como é que funciona isso? É uma excelente pergunta. E gostaria de deixar claro que nem sempre o joelho torto é doente. Assim como nem sempre o joelho reto não está doente. Né? Então, na fase de desenvolvimento, desde a fase embrionária, existe a genética de cada paciente. Às vezes a criança tem um pezinho mais chato, tem um pezinho mais cavo, tem um quadrilzinho com uma angulação diferente, e isso vai afetar os joelhos. Principalmente na fase de desenvolvimento do crescimento e da caminhada. Então, entre os 3 e os 7, 13 e 10 anos, as crianças alteram os formatos dos joelhos. Eles geralmente começam com um joelhinho mais cambotinha, né, no nascimento, pequenininho, e depois quando começa a caminhar, então o cambotinho é o varo, né? O cambotinho assim, o Czinho, né? E conforme ele vai crescendo e vai pisando e vai se desenvolvendo, e existe aquela fase dos 3 aos 10 anos de hiperfrouxidão ligamentar nas crianças, que o pezinho está mais chatinho, que as articulações estão mais móveis, a tendência é ir para o valgo. Né? E nas meninas um pouco mais. As meninas têm o quadril um pouquinho mais largo e os joelhos ficam um pouquinho mais para dentro. Então o joelho valgo, que é os joelhinhos encostando, tá? Não tem que ser um sinal de preocupação, a não ser que um seja diferente do outro. Ah, esse joelho está mais para dentro que o outro. Opa, aí não, provavelmente não é normal. Ou acompanhado de algum sintoma. Dor, inchaço na articulação, tá? Mas, como eu disse, existem muitos joelhos tortos normais, né? Mas os assimétricos, quando os joelhos são diferentes, realmente chama atenção para as patologias. Tá? Thales, é impossível a gente falar de joelho e não se lembrar do Ronaldo Nazário, que foi um grande atacante da nossa seleção e que sofria muito com o joelho. O que ele tinha no joelho? Por que era tão difícil para ele jogar? Ele tinha, né? Na verdade, ele acabou rompendo os 2 tendões patelares, né? O tendão patelar, hoje chamado ligamento patelar, né? Sempre foi chamado tendão patelar, hoje ligamento, porque ligamento é uma estrutura que liga um osso ao outro. Então, nós temos a patela na frente do joelho, esse ossinho que a gente tem na frente do joelho. A famosa rótula. A famosa rótula, né? E da patela para a tíbia, para o osso da perna, tem um ligamento, e esse é o ligamento patelar. E entre a patela na parte de cima e o músculo da coxa, aqui o quadríceps, existe o tendão quadricipital, que no caso é um tendão porque liga osso no músculo, tá? O Ronaldo, ele rompeu os ligamentos patelares, né? Ele tinha a patologia que a gente chama de jumper's knee, né? O joelho do saltador, muito comum no futebol, no vôlei, no basquete. De tanto esforço, né, de chute e nos esportes com salto, esse ligamento vai degenerando, até que chega uma hora que ele arrebenta. Assim como pode acontecer com o tendão de Aquiles, assim como pode acontecer com o tendão do quadríceps acima da patela, assim como pode acontecer com um tendão a nível do ombro. Tá? Mas no caso dele foi o ligamento patelar. A gente não pode afirmar, né? Eu não tenho essa informação, não posso ser leviano a esse ponto, se ele fazia muitos procedimentos locais para poder jogar.
como as infiltrações, por exemplo, que aumentam muito o risco de ruptura. Eu não tenho essa informação, mas é muito comum no esporte tu ter que fazer procedimentos para o atleta poder jogar. O que mesmo são não essas podendo. infiltrações? As infiltrações de corticoide, infiltrações de medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios locais. E o corticoide especificamente, né? Como eu disse, eu não tenho essa informação se ele fez. Claro. Mas se ele fez, ou outros atletas que fazem infiltração de corticoide, tu tem uma melhora muito grande na dor. Mas o ligamento e o tendão em que a gente infiltra corticoide, ele não regenera direito. É só para o alívio da dor. Se tu começa a fazer isso muitas vezes, a estrutura pode calcificar, degenerar mais e culminar com a ruptura. Mas ele pode ter rompido só pelo overuse, só pela sobrecarga mesmo. Muita explosão, né? Muita explosão, muita corrida. Né? E essas são lesões frequentes nos jogadores? São. Bastante. Só que geralmente elas são identificáveis, né? Um tendão ele pode romper de duas maneiras. Tu pode ter uma ruptura parcial ou uma ruptura total. Né? E tu pode ter antes da ruptura só a degeneração do tendão, ele está doente, né? Que precede geralmente a ruptura. Às vezes existem pacientes assintomáticos, em que eles estão com aquele tendão degenerando, e às vezes a primeira manifestação é a ruptura. Como é o tendão de Aquiles, muitas vezes. A pessoa está lá jogando futebol, jogando um tênis. Eu fui dar uma arrancada e senti uma pedrada atrás da minha perna. Aí eu tenho uma história curiosíssima, inclusive, e essa ninguém me contou, essa foi verdade. Eu atendi um paciente uma vez no consultório, chegou com o tendão de Aquiles rompido. Dr. Tales, meu amigo fulano me chutou. Eu digo, quando é que foi isso? Tava jogando futebol lá, me chutou, e eu senti o chute dele e tal, e rompeu meu tendão, olha só. Eu digo, olha, realmente a ruptura do tendão é uma sensação de uma pedrada do chute. Não, ele me chutou, não sei o quê. Eu digo, tudo bem, vamos lá, tem que te operar. Operei o rapaz, tudo passou direitinho. E aquela informação que eu falei para ele de que a sensação era de chute, no momento ele não valorizou, ele só dizia que o cara tinha chutado ele. Passado um tempo, né, ele estava brincando com o filho, sobrinho, sei lá o quê, e foi dar um arranque e sentiu a mesma pedrada e rompeu chute. o outro. O outro lá. E olhou para trás, o amigo não estava lá. Aí ele veio para mim, Dr. Tales, rompi o tendão, né? De novo, e eu disse assim, e aí foi curioso que eu olhei para ele e falei, o teu amigo não estava lá. Ele disse, não, eu já pedi desculpa para ele. Eu tinha ficado 1 ano sem falar com ele, que eu jurei que ele tinha me chutado. Eu digo, mas eu te disse, não, é a sensação da pedrada. A hora que o tendão arrebenta, tem aquela imagem famosa do Ronaldo, né, torcendo o joelho, arrebentando a patela, subindo, é uma dor absurda. Né? Mas a sensação para o paciente é de uma pedrada, de um chute, de alguém que deu fez um trauma por trás ali na panturrilha. Né? O futebol é o principal esporte que a gente tem no Brasil. E é comum os homens quererem jogar futebol ao longo da vida. Sim. Tu contraindica depois de uma certa idade? É comum proibir de jogar futebol daqui a pouco pelo joelho? Como é que funciona? Se a gente proibir o futebol, o ortopedista fica sem trabalho, né? Então a gente não proíbe. A gente sugere, né, como cuidar do joelho. E, claro, né, salva a brincadeira, existem situações que se torna muito temeroso tu praticar certos esportes, né? Mas eu sou muito pouco proibitivo. Acho que todo mundo tem o direito, né, tem o livre-arbítrio de decidir o que fazer com a sua vida. Quando os pacientes me procuram com lesões, eu atendo e trato e recupero. Em algum momento eu pergunto, qual é a tua pretensão de voltar? Tu quer voltar para o futebol? Tu vai querer voltar para o vôlei? Vai voltar para o tênis? Vai voltar para o basquete? Na hora que se machuca, eles nunca mais vão voltar, né? Aí depois trato, recupero, opero, e aí vem essa pergunta. Claro, os né? amigos todos continuam jogando. Claro, aí vem essa pergunta. E aí, eu posso voltar ou não? Na grande maioria das vezes, sim. Na grande maioria das vezes, bem recuperado, bem fortalecido, controlado o peso, se o tendão tá favorável. Já tive pacientes com rupturas maiores de 50% do ligamento patelar do joelho, que eu tratei, o paciente está até hoje jogando futebol, jogando tênis e nunca arrebentou. Então, agora, tu tem que analisar a situação de uma maneira temporal, de uma maneira evolutiva. Se o tendão está degenerando, tu chega para o paciente e diz, tchê, vai romper. É só uma questão de tempo. Nós temos que inverter esse processo. Se a tua degeneração está maior que a tua regeneração, nós temos que inverter essa balança.
Vamos diminuir a degeneração, controlar os anti-inflamatórios, síndromes metabólicas, peso, reforço, medidas regenerativas, quer seja com procedimentos ou reabilitação fisioterápica. Cada vez mais as fisioterapias têm mais equipamentos com maiores profundidades. Existem as terapias regenerativas, como a terapia por onda de choque extracorpórea, que a gente faz em tendões, que dá um estímulo regenerativo muito grande, forma novos vasos sanguíneos nos tendões degenerados para a cascata regenerativa aparecer. Além de vários outros procedimentos que hoje está em estudo, aplicação de célula mesenquimal, aplicação de plasma rico em plaquetas e leucócitos, células tronco. Então tem muita coisa indo para esse lado da regeneração tecidual. E aí vem essa grande questão. Em algum momento tu vai tentar devolver esse paciente para o esporte que ele deseja. Como eu sempre digo para os pacientes, eles vêm para mim e eles vêm com essa pergunta: eu vou poder voltar? Ou a mulher está do lado e diz: não vai voltar, né, doutor? E eu digo: olha, eu tô aqui para te devolver para o esporte que tu quer. Risco, nós vamos aferir. Nós vamos aferir o risco e o teu benefício. Agora, tem gente que psicologicamente não consegue ficar sem esporte. Sim. Tem pacientes que literalmente se deprimem se ficam sem a competitividade, se ficam sem o futebol, se ficam sem o tênis. Eu já vi pacientes assim entrarem numa situação clínica grave por não praticar esporte. Ganhar peso, se deprimir, sim, começar a beber, começar a arranjar outros benefícios que as endorfinas faziam para ele. E aí a saúde começa a deteriorar. Então, na verdade, tu tem que fazer o contrário, tem que recuperar. E aí tu mede, daqui a pouco que nem a gente fala, olha, quem sabe em vez de tu jogar tênis de simples, joga uma duplinha. Quem sabe em vez de tu jogar futebol 3 vezes por semana, tu joga uma com o pessoal que tu conhece, o pessoal mais tranquilo, porque muitas vezes o futebol é que nem trânsito, né? Não necessariamente tu é o problema, né? Às vezes é com quem tu tá dirigindo do lado, né? Com quem tu tá jogando. Eu já vi acidentes, lesões muito graves de pacientes que dizem, poxa, eu nem conhecia aquele fulano que veio jogar, o cara me deu uma dividida, me machucou. Tem um colega recentemente que se operou, um colega médico, inclusive, fez uma lesão gravíssima de tornozelo, numa dividida com um cara que nem conhecia. Sim. Né? Então, esporte de contato, né, realmente, às vezes tem essas surpresas, né? Então, mas é melhor tu jogar com a galerinha que tu conhece, né? Thales, escutamos outras lesões de joelho. Quando se fala em joelho, se escuta menisco, ligamento cruzado. O que são essas estruturas e quais as outras lesões que acontecem? Pena que eu não trouxe meu modelinho de joelho. Podia ter trazido, né? Que pena. Mas, enfim, fica para a próxima. Então, o joelho ele é uma articulação, é uma dobradiça, né? Nossas articulações do nosso corpo são muito diversas. Por exemplo, tu não tem como comparar uma articulação do ombro com o cotovelo, tu não tem como comparar o cotovelo com o quadril e nem o quadril com o joelho, né? Então são articulações bem diferentes. O joelho é basicamente uma dobradiça, né? Que dobra e estica, assim como essa dobradiça aqui desse microfone, mas ele também tem um caráter rotacional. Ele dobra, estica e ele também roda o fêmur e a tíbia dentro de uma normalidade, tá? E ainda existem os movimentos de bocejo, que é abrir um pouquinho o lado de dentro, abrir um pouquinho o lado de fora. Então tu tem o fêmur, tu tem a tíbia, tu tem a cartilagem revestindo a extremidade distal do fêmur e da tíbia, igual quando a gente come um frango, um galeto, tem aquela cartilagem branquinha, é igualzinho. E entre as cartilagens estão os meniscos, que são fibrocartilagens, tem a consistência dessa cartilagem de nariz, que fica entre o fêmur e a tíbia. E lá dentro do joelho, tu tem os ligamentos cruzados, anterior e posterior, um impede que o joelho desloque para frente, outro para trás, e nas laterais, basicamente, os ligamentos colaterais. Então, basicamente, sendo de uma maneira generalizada, nós temos 4 grandes ligamentos, cruzado anterior impede para frente, posterior para trás, o colateral medial que abra dentro e o colateral lateral que abra fora. Basicamente esses ligamentos. Qualquer um desses pode romper, no esporte, no acidente. E os meniscos é o amortecedor que está protegendo a cartilagem, mas que também tem uma grande função de fazer o encaixe perfeito da articulação, que na verdade é a principal função dos meniscos, fazer a congruência da articulação, é o encaixe perfeito. Então a lesão de menisco é quando rasga esse amortecedorzinho, a lesão de ligamento quando rompe um ligamento. Dependendo do ligamento, tu vai ter um joelho solto para dentro, solto para fora, solto para frente, solto para trás. E os tendões ainda, o tendão, o quadricipital e o patelar, que dão força para a gente chutar, estender e também estabilizam a articulação com os músculos.
Então, as lesões mais comuns de joelho são as lesões de menisco, são as lesões desses ligamentos que eu falei, as lesões de cartilagem, extremamente comum, quer seja traumática aguda, quer seja por overuse, por sobrecarga, como nos corredores, nos saltadores, né? E existem também as lesões musculares, né? Muito comuns em torno do joelho também. São, na verdade, as lesões musculares são as mais comuns do membro inferior como um todo, né? Panturrilha, coxa. Mas basicamente o joelho tem essas lesões e também daí começa a evoluir os desgastes e aí vão para as doenças crônicas como a artrose. E qual é aquela lesão que trava o joelho? O pessoal cai no chão, o joelho fica... Trava. travado. Geralmente é menisco. Tá? Menisco. Porque o menisco, como ele tem um formato de C, né? E tu encaixa uma coisa redondinha num Czinho. Então, quando esse Czinho rasga e solta para o meio da articulação, trava. É uma estrutura que vai para onde não deveria ir, tipo uma hérnia, né? Quando enclausura uma hérnia da barriga, né? Então o menisco muitas vezes ele rasga, se solta e vai parar dentro de uma área óssea em que trava o joelho. Muitas vezes o paciente não consegue esticar. E aí é cirúrgico, Thales? A grande maioria das vezes sim, né? Outra coisa que trava o joelho também, paciente, torceu, travou, é a luxação da patela, né? A patela rasga um ligamento de um lado, a patela luxa, vai parar do lado do fêmur, o joelho, o paciente trava o joelho em flexão e não consegue esticar. Então essa também é uma urgência, né? E claro, aí tem as lesões mais graves, né, de acidente de trânsito e coisa que realmente deslocam o fêmur sobre uma tíbia, né? E aí são as lesões mais graves, né? Para tratar, temos cirurgia tradicional, aquela por corte, depois tem cirurgia por vídeo e hoje em dia já tem por robótica. Nos conte qual o arsenal de cirurgias que temos para o joelho. É interessante porque eu peguei a fase na minha formação de residência da especialidade de joelho, que recém estava aparecendo as cirurgias por vídeo, né, e deixando algumas cirurgias abertas para trás, né. Então, existem cirurgias classicamente abertas, não tem como fazer por vídeo, como as artroplastias, as próteses de joelho, as osteotomias, que são as correções de deformidades, tá? Mas a grande maioria das lesões internas do joelho, intrínsecas, menisco, cartilagem, ligamento, hoje a gente reconstrói por vídeo, tá? A gente faz mini acessos, às vezes um acessinho para tirar um enxerto do próprio joelho do paciente, para fazer um novo ligamento cruzado, para fazer um novo ligamento colateral, tá? E os meniscos, hoje a gente tem muito arsenal cirúrgico para suturar menisco, que é o que se tem que tentar fazer sempre. Como eu sempre digo com os pacientes, a melhor coisa em relação a um menisco é não rasgar ele. Melhor contexto. Não mais rasga. comum retirá-lo, né? Antigamente, lá nos primórdios da ortopedia, rasgou o menisco, eles tiravam inteiro. Existiam os meniscótomos lá no nosso hospital, lá da Beneficência. Deve ter lá uns meniscótomos ainda, Henrique. Os meniscótomos, o pessoal abria e ia lá atrás e arrancava o menisco, tirava o menisco inteiro. Resolveu o problema, parou de doer. Depois de 10 anos, o joelho estava virado em artrose, né? Então, tirar o menisco, proscrito, hoje não existe essa possibilidade de isso ser feito, salvo num paciente que tem uma lesão muito grande, que tu não tem como recuperar, mas que é difícil. A gente sempre tenta suturar as lesões, existem as lesões melhores para sutura e as com prognóstico mais reservado, mas mesmo as com prognóstico reservado, tu tem que tentar suturar a grande maioria delas, mesmo que depois tu venha tirar mais um pedaço, tá? Então eu sempre digo aos pacientes, olha, a meniscectomia parcial, que é tu tirar só o mínimo possível de menisco, é uma possibilidade, mas a gente sempre vai tentar suturar o menisco. Eu digo que o melhor contexto é não rasgar. O pior é não fazer nada. Sim. E aí entre o melhor, que é não rasgar, vem a sutura, depois vem a meniscectomia parcial, né? E o pior contexto é não tratar a lesão. Mas nem sempre as lesões meniscais são cirúrgicas. Nem todas as lesões meniscais são cirúrgicas. E isso é importante para quem está nos assistindo aqui. Porque às vezes o paciente pega a ressonância e lê um monte de palavra difícil lá, não entende nada. Lesão de menisco, tá aqui, eu tenho que operar. Mas nem sempre a cirurgia é bem-vinda. Por quê? Porque, dito que as lesões meniscais, o ideal é suturar, existem lesões que não são suturáveis, como as lesões degenerativas, aquelas que o paciente já está com uma artrose mais avançada. E aí é extremamente contraditório, num menisco que já está muitas vezes fora da articulação, porque gastou tanto o joelho que o menisco já saiu, e ele já está tão macerado e inviável que não adianta tu tirar mais, remover mais menisco. Inclusive tem trabalhos na literatura mostrando
pacientes operados nessas situações com agravo da artrose. Ou seja, tu tirou, operou, removeu o menisco porque não deu para suturar e o paciente faz a artrose pioral, faz uma osteonecrose, que é o osso desmanchar de tanto impacto. Então, nem toda lesão de menisco é cirúrgica. Toda lesão de menisco tem que ser investigada, tem que ser tratada, quer seja com cirurgia, quer seja com o tratamento da artrose, tá? Mas nem todas são cirúrgicas, para deixar bem claro isso. E as lesões de ligamentos cruzados anterior, posterior, são sempre cirúrgicas? Também não é regra. Excelente pergunta. Também não é regra. Existem lesões... O cruzado anterior é o ligamento que mais a gente reconstrói em joelho, tá? O problema é que o cruzado anterior, tu tem o fêmur e tu tem a tíbia e tu tem esse ligamento nessa posição no chamado pivô central do joelho. O cruzado, ele não só faz, e aí eu vou aprofundar um pouquinho mais isso, ele não faz só essa limitação da anteriorização da perna, ele também faz um deslocamento de subluxação rotatória. Então, quando ele não está funcionando, além do paciente falsear para frente, ele roda. O paciente pisa e dá aquele falseio, pisa e dá aquele falseio. Então, ele é um ligamento em que a morbidade é muito grande, o desconforto é muito grande. Cada vez que falseia o joelho, tu gera um impacto no menisco. E aí o menisco continua rasgando cada vez mais e quando o menisco rasgar, a próxima vítima é a cartilagem. Então a grande maioria das lesões de cruzado anterior são cirúrgicas, nem todas. Também nós vamos na mesma questão. Se o paciente já tem uma artrose muito severa, que não vai adiantar tu devolver a estabilidade para o joelho, a cirurgia de cruzado pode não ser bem sucedida. Assim como tem pacientes assintomáticos. Tem pacientes que têm a ruptura de cruzado, mas por algum motivo não falseiam. Aí tu acompanha o paciente, mas são raros esses casos. Já a lesão do cruzado posterior, muitas vezes dá para se tratar conservador, porque o ligamento cruzado posterior, anatomicamente, ele tem uma capacidade regenerativa que o cruzado quase que inexiste. Então o cruzado, ele tem uma bainha na volta dele, se a lesão é com a bainha fechada, que é muito rara, o cruzado até pode sobreviver. Mas a maioria das rupturas do cruzado anterior é de bainha aberta. Já do cruzado posterior, a maioria é bainha fechada. Então, ele tem capacidade regenerativa que o cruzado anterior quase que não tem. Então, a maioria das lesões de cruzado anterior são cirúrgicas. E, em compensação, a maioria não é a lesão mais comum. A lesão mais comum do joelho é do colateral medial. E a maioria delas é grau 1 e 2, que não são cirúrgicas. Então, a maioria das torções de joelho não são cirúrgicas. A maioria das lesões de menisco em pacientes jovens são cirúrgicas e de cruzado anterior também são. Alice, a gente tem cada vez mais pessoas correndo, de todas as idades. Sim. Qual a principal lesão nos joelhos dos corredores? Os corredores. Muito comum a tendinopatia patelar, que nós já falamos, né? A inflamação do ligamento patelar. As condropatias patelares, as lesões na cartilagem da patela, da rótula do joelho, né? Porque a rótula ela é o nosso maior osso sesamoide do corpo, que é um osso de sustentação ligamentar. E a rótula, a principal função dela é nos dar força de explosão de chute. Tanto que se tu remover a patela de um paciente, ele perde 50% da força de chute. Então ela é uma alavanca. Quando a gente vai levantar de uma cadeira, a patela é que está nos jogando o joelho para trás. Quando a gente está descendo uma escada, a patela está freando o nosso joelho. Quando a gente vai se agachar, a patela está segurando o nosso joelho. É um conjunto de músculos com a patela. O corredor sofre muito de impacto nessa cartilagem da patela, porque é muita repetição, tá? Mas a maioria são tratáveis, né? São tratáveis, com certeza. E o crossfit? Traz muito problema de joelho? Os crossfiteiros vão ficar bravos comigo. Pessoal, enquanto o Dr. Tales toma água, deixa eu trazer um recado para vocês. Você sabe, nós somos médicos, cirurgiões experientes, mas hoje estamos aqui lhe representando. Por isso fazemos algumas perguntas que podem até parecer básicas, mas na verdade eu tenho certeza que muitos que estão assistindo gostariam de perguntar isso para o Dr. Tales. Devido a isso, é muito importante que vocês conversem conosco, então deixem seus comentários, compartilhem esse link, já se inscrevam no nosso canal no YouTube, em todas as mídias, queremos lhe escutar e juntos faremos o Fala Meu Doutor ficar cada vez maior. Thales, nos conte, e o CrossFit? Eu digo que os crossfiteiros vão ficar bravos comigo, porque existe, né, na prática do CrossFit um certo um lema assim, de não, quem faz CrossFit tá bem fisicamente, não se machuca, tá? Feito corretamente, feito com instrução, feito adequadamente, respeitando tudo que a gente já falou até agora, alimentação,
peso, massa muscular e principalmente saber o limite. Só que o problema não, o objetivo do CrossFit é tu ultrapassar o teu limite. Na verdade é isso, né? Tu vai buscar cada vez mais o aumento da intensidade, da frequência e buscar algo que tu tá querendo cada vez alavancar mais na tua explosão muscular, na tua resistência muscular. Então, muitas vezes, o CrossFit é um excelente exercício, realmente, quem não se machuca, um condicionamento absurdo, excelente atividade de explosão anaeróbica e aeróbica, para o controle de peso, mas muitas vezes fica num limiar da lesão, por causa dessa busca incessante pelo seu limite, ou ultrapassar o seu limite. Então, eu conheço profissionais do CrossFit que são um pouquinho mais suaves nesse sentido. Não, tu vai fazer, mas respeita a dor, respeita o desconforto e principalmente respeita o recovery. Sim. A recuperação muscular, tendínea, do joelho, tá? E de outras articulações. O problema é quando o paciente se desafia e tenta ultrapassar seus limites, que ele começa a se aproximar muito de lesões. Então, o CrossFit traz bastante lesão? Traz como qualquer esporte, na verdade, né? Que tu te desafia. O esporte traz muitas lesões, né? Eu digo para os pacientes, eu até brinco, eu digo, os pacientes dizem assim, esporte é saúde, né? Eu digo, não, atividade física é saúde. Sim, atividade física é saúde. Esporte é saúde e, muitas vezes, lesão. Porque tu te desafia, tu ultrapassa o teu limite, tá? Bem feito, salva as tragédias, salva as fatalidades que acontecem, né, nos esportes, e às vezes tá caminhando na rua, acontece uma tragédia, um atropelamento, um acidente, as tragédias acontecem, as fatalidades. Mas salvo isso, buscar o seu limite, buscar a superação é interessantíssimo para quem pratica. Mas às vezes tem que prestar atenção quando o corpo começa a dar sinais, tá? A articulação está inchando, tá fazendo mais barulho no meu joelho que não fazia, de manhã cedo estou sentindo ele mais rígido, tô com a articulação doendo na mudança de temperatura, não estou conseguindo dobrar direito o joelho para trás, torci o joelho, ele inchou, eu só botei gelo, tomei um anti-inflamatório e volto para o CrossFit. Aí tem, né? Sim. É que nem a famosa dor no peito, né? Tá bem, tu pode ter uma dor no peito que é uma azia, né? Mas pode ser a tua coronária entupindo, então tem que ver, né? E o pádel lesiona muito o joelho? O pádel é comum, algumas lesões de joelho. Eu frequentemente vejo mais lesões de tornozelo. E membro superior, tá? Ombro, cotovelo, punho é muito frequente nos esportes com raquete, tá? No pádel, como o tipo de piso é mais fixo, né? É mais comum tu torcer um tornozelo, às vezes torcer um joelho. Diferente do saibro, por exemplo, no tênis, que se tu é um bom tenista, tu sabe deslizar, né? Às vezes tu não desliza, tu te machuca. Mas também no tênis tem muita explosão muscular, né? É diferente do pádel, que tu tem dois de um lado de uma quadra, né? A quadra de tênis é maior. Então, às vezes, as explosões musculares trazem mais lesões musculares. Eu vejo na prática que o pádel traz mais lesões ligamentares nas torções, joelho, tornozelo e membro superior. E na prática do beach tênis tem muito membro superior também, quadril. E no tênis tem muita lesão muscular, também eventualmente torção de tornozelo. Claro. E as lesões de membro superior também são muito frequentes. Thales, em relação às próteses de joelho, quando indicar uma prótese de joelho? Ótima pergunta. Quando o paciente desejar. Como assim? Explica melhor para nós. Uma resposta bem objetiva. Explica melhor para nós. Isso está nos livros, doutor Henrique. Tá? A primeira prótese do paciente, realmente, a decisão do momento a ser feita é do paciente. Por quê? Para quem está nos vendo aqui, eu quero deixar uma informação que eu digo para todos os meus pacientes na clínica diária. A artroplastia, cirurgia de prótese de uma articulação, salvo exceções, vamos lá, existem as fraturas. O paciente caiu, quebrou o quadril, tu tem que botar uma prótese de quadril, senão a pessoa fica acamada com risco de vida. Nas lesões degenerativas, quer seja de quadril, quer seja de joelho, quer seja de ombro, quer seja do punho, as próteses são procedimentos de salvamento daquela articulação. É o último estágio.
tá? Então, num paciente, doutor Tales, eu tenho artrose, eu tenho que fazer prótese? Depende. Que grau é a tua artrose? O que tu já fez de tratamento? Tu já tentou e falhou tudo? A tua deformidade está muito severa? O teu joelho está flambando, ele está pisando e abrindo porque não tem mais sustentação ligamentar? A tua qualidade de vida está ruim? O teu peso não consegue baixar? A tua síndrome metabólica está piorando por causa da ausência de atividade? Artroplastia. Não há a menor dúvida que o benefício de uma prótese de joelho, devolver ao paciente função, corrigir deformidade, devolver estabilidade à articulação e aliviar o sofrimento dele, é uma excelente alternativa. Mas ele tem que ter passado por todas as etapas de tratamento para ver se ele não melhoraria sem a cirurgia. Por quê? Porque a artroplastia de joelho, assim como toda cirurgia de grande porte, e aqui nós todos sabemos, não é isenta de riscos. Quanto maior for a cirurgia, ou pior clinicamente for o paciente, maior são os riscos de complicações. E as complicações das próteses de joelho, principalmente, eu vou falar de joelho, que foi a pergunta, são muito temidas. A infecção é uma das complicações mais temidas e que trazem maior sofrimento e comorbidade para o paciente e para a família. São situações difíceis que tu pode resolver em 7 a 10 dias ou deixar o paciente internado 90 dias no hospital para resolver uma infecção. Então, para valer a pena tu correr por o risco de uma cirurgia grande, a tua qualidade de vida tem que estar muito ruim e tu tem que topar. Não. Por isso que eu pergunto para o paciente, quando ele vem dizer, doutor, eu tenho essa artrose de joelho, eu tenho que operar, a primeira pergunta que eu faço para ele, o que tu fez até hoje? Ah, eu fiz isso. Beleza, deixa eu te examinar. Deixa eu ver teu raio-x, vou te examinar. Examinei, eu sei o grau da artrose, que aí a gente classifica a artrose, de grau 1 a grau 5. Tá, artrose é grau 5. Bom, meus recursos estão restritos, vamos ver até onde eu consigo. Tem pacientes que têm lesões cirúrgicas, mas existem pacientes não cirúrgicos, certo, doutor Henrique? Claro, às vezes as condições clínicas do paciente ele não tolera uma anestesia. Exatamente. Às vezes é o que a gente diz, o raio-x é cirúrgico, mas o paciente não é. Tá? Então, assim, ó, a gente não deve e nem pode deixar de oferecer algo que pode melhorar muito a qualidade de vida de um paciente, mas a gente não pode esquecer do primo nonocere. Claro. Primeiro, não fazer mal. Tu não pode oferecer uma cirurgia a um paciente desnecessariamente, sendo que ele não tentou nada diferente do que a cirurgia, ele poderia ganhar alguns anos sem a prótese, que são valiosos. O paciente chega para mim, e talvez fosse uma pergunta de vocês na sequência, qual a melhor idade para fazer uma prótese? O mais tarde possível. Que a gente faça uma artroplastia. Eu já operei paciente de 96 anos, que ele chegou na minha frente, numa cadeira de roda com a família, e disse, doutor Tales, ou o senhor me opera, não quero mais viver. Eu digo, vamos para a cirurgia. Sim. E que o senhor dure além dos 100. Ele foi até os 102. Ficou 6 anos com a prótese de joelho, feliz da vida, ficou muito bem. Mas ele tinha esgotado todos os recursos terapêuticos que não funcionavam. E cada vez mais esses recursos terapêuticos estão aparecendo na medicina. Desde cirurgias de neurotomias, de dessensibilizar os nervos geniculares do joelho, que causam dor do joelho. Existem pacientes com deformidades severas, em que tu cauteriza nervos que causam dor, mas ele não tem dor mais. E ele fez um procedimento ambulatorial. Volta a caminhar. Volta a caminhar, aceitando a deformidade, aceitando algumas restrições. Doutor Tales, eu não tenho dor. Assim como a gente vê muitas vezes pacientes com grau 2 ou 3 de desgaste de joelho, em que tu tentou tudo e não resolveu, e ele tem um grau 5 no outro joelho deformado e isso que não dói nada. Tu vai operar? Sim. Tu vai fazer uma cirurgia enorme, com riscos num paciente que não tem dor? Eu já tive paciente com artrose grau 5 no joelho e eu operei a grau 3 do outro lado, porque não tinha mais o que fazer, Sim. que não melhorava, a dor era severa, a insuficiência óssea era muito grande, e eu botei uma prótese no paciente e a outra perna com deformidade. Depois eu tive que convencer ele, agora o senhor está com um joelho em ventania, que é um valgo e o outro varo, né? Tá o joelho em ventania, bateu o vento, ficou tudo para um lado. E aí o paciente até hoje não operou. Não, doutor, eu digo, olha, esteticamente, funcionalmente é ruim, Sim. mas não, o outro lado, se o senhor tiver muita dificuldade para caminhar, nós vamos ter que fazer também. Até hoje ele não fez. E quanto tempo dura uma prótese de joelho? Essa resposta tem uma média, né, em torno de 10 a 15 anos, é um bom tempo, né? A estatística fala de 8 a 15, tá? 8 a 15 anos é uma boa média, em torno de 10, 12 anos. As próteses cada vez mais têm sido desenvolvidas com maior
qualidade, mas diferente, por exemplo, das artroplastias de quadril, que a técnica também é fundamental. As artroplastias de joelho, aí veio a pergunta do robô, né? A durabilidade, a sobrevida de uma prótese de joelho está diretamente relacionada ao posicionamento dos componentes. E aí que vem o robô. Se tu vai lá fazer não tem outra maneira de falar, né? Sem ser corte ósseo, né? Não quero assustar as pessoas, mas tu tem um joelho, tu tem que cortar em 5, 6 formatos para encaixar uma pecinha com cimento, certo? Sim. Então tem que cortar, é o famoso tchá, 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 tchum. Tinha uma propaganda essa, né? Faz tchá, faz tchum. Então tu tem que cortar, o joelho está aqui, faz um corte na frente, outro aqui, faz o formato para botar o cimento e prender a prótese. Só que essa prótese, se ela tem que ficar 7 graus de valgo, se ela tem que ficar 3 graus de rotação externa, se o componente tibial tem que ficar tanto de rotação, tudo isso a técnica nos manda fazer. Mas na prática, nem sempre tu consegue executar 3 graus, 2,5 graus. E aí vem o robô. O robô tu vai lá fazer o corte, tu vai fazer com a lâmina um corte e ali, através dos sensores e do software, ele diz, não, gira um pouquinho assim. Aí tá vermelhinho e, ó, verde. Poxa, eu ia cortar um pouquinho assim. E às vezes 1 ou 2 graus, principalmente do componente tibial, que é o de baixo, às vezes 2, 3 graus são anos de menos sobrevida para essa prótese. Porque a pisada você vai entortando isso e vai soltando o cimento. Então a técnica cirúrgica, mais do que a própria qualidade da prótese, por incrível que pareça, estou falando de joelho, tá? Outras articulações existem próteses que funcionam diferente, que aí a durabilidade tem outro motivo. Mas no caso do joelho, a posição que é colocado os componentes tem relação direta com a durabilidade. Até mais do que a própria composição, ou se a prótese é nacional ou importada. Eu já vi prótese importada soltar antes de prótese nacional bem feita. E a prótese importada não estava com as angulações mais próximas do possível. Então, muitas vezes existem próteses, o preço é maior e ela até pode ser melhor. Mas não adianta se a técnica não for bem realizada. Se a técnica for bem realizada, eu tenho pacientes com próteses feitas há 16, 18 anos que não mexeram nada até hoje, e outras que já soltaram. E aí vem também as questões próprias do paciente, às vezes uma queda, peso, né? Sustentação muscular da prótese. Daí são vários fatores, né? Açúcar alto, né? E um paciente que faz uma prótese de joelho, ele consegue voltar a fazer um esporte? Consegue. Por incrível que pareça. Essa é uma pergunta muito comum, tá? A prótese de joelho permite que o paciente faça ciclismo, caminhadas, alguns até tentam algumas corridinhas, prática de tênis, de pádel, um pouquinho mais de cuidado em alguns movimentos, tá? Mas sim, permite, existem vários pacientes que praticam. Eu sempre digo para os pacientes, eles perguntam, eu posso voltar para o esporte ali com a minha prótese? Posso. Eles perguntam, o que eu não posso fazer? Eu digo só 3 coisas, não pode roubar, nem matar e nem cair. E essa prótese... Se cair é perigoso. Se cair, aonde tu tem cimento com metal, a transição do final do cimento para o osso sem metal e sem cimento é uma zona de fragilidade. Aí tem o risco das fraturas periprotéticas. Aí tu tocou num ponto que é ser de metal. As pessoas sempre têm o medo de aí, vou passar em porta de banco, vai apitar no aeroporto, como é que vai ser minha vida utilizando essa prótese de metal? Essa pergunta é excelente. Tu coloca as próteses, parafusos, tudo, né? O paciente pergunta, doutor, eu tenho uma viagem. É mesmo? E agora? Como é que eu vou passar lá no detector de metal? Aí eu até brinco, digo, bate, não vai passar, sinto muito. Não vou passar? Claro que vai, não buzina nada. Não apita, não tranca no banco. Não tranca no banco. As próteses, a maioria tem componentes de liga de cromo cobalto, titânio, não são metais os mesmos dos detectores, né? Mas eu sempre digo aos pacientes, leva um raio-x. Leva um raio-x com o teu nome ou uma declaração, mas geralmente não apita nada. Se apitar é uma chave no bolso, outra coisa. E qual outra insegurança dos pacientes quando chegam no momento da prótese? O que eles temem mais? Além dessas que já falamos. Várias coisas, né? Porque existem muitas... Eu digo para os pacientes, né? Aqueles pacientes que ficam bem, eles falam para 5. E aqueles que têm complicação falam para 50, né? A notícia ruim sempre corre mais rápido, né? Então, em média, nós temos aí em 100 pacientes em torno de 3 a 7% de complicações, né? Nas artroplastias primárias, na primeira prótese.
Já nas próteses de revisão, que é a troca da prótese, são cirurgias mais complexas, que beiram aí 15% até 20% de complicações. O principal medo é a rejeição. Né? As pessoas dizem, vai rejeitar a minha prótese. Não existe rejeição, existe a infecção. A infecção do componente protético, do cimento, da articulação. Tá? É, sem dúvida, a complicação mais temida pelos pacientes e por nós, cirurgiões. Não há dúvida. Porque por mais que a gente tome os devidos cuidados, por mais que a gente tome medidas, eu digo, se tu não for neurótico numa cirurgia em termos de asepsia e contaminação, tu não deveria estar ali, porque tem que ser. Né? Como dizia um professor meu da minha formação, tenta operar todo mundo como se fosse a tua mãe, mas não a tua sogra. Brincadeira, sogras não fiquem bravas. A minha eu amava. Então, assim, fazer uma cirurgia com um ambiente adequado, material adequadamente esterilizado, equipe treinada, desde o cirurgião, do auxiliar, do instrumentador e dos circulantes de sala. Controle de fluxo de ar na sala, tudo isso a gente sabe, né? É o mínimo que tu vai fazer numa artroplastia. Mas, infelizmente, as complicações infecciosas nem sempre são exógenas. Nem sempre são de fora para dentro. Muitas vezes, eu tive alguns casos já ao longo da minha vida de infecções endógenas, que aí tu não tem como evitar, tu tenta evitar. Exemplo, vamos de novo na área do Dr. Henrique, a famosa infecção urinária, a famosa E. coli, né? A Escherichia coli lá que nos assombra nas artroplastias. Existe uma relação muito grande entre infecção do trato urinário e infecção pós-operatória de artroplastia. Que é muito comum nos idosos, que acaba sendo a população que você vai operar. Exatamente. Tanto é que a gente hoje, nos exames pré-operatórios, costumeiramente faz exames de sangue, faz exames cardiológicos, tudo, e faz exame também comum de urina. Mas nem sempre esse exame vai ser patognomônico, vai ser realmente fidedigno aos próximos 3 meses depois da cirurgia. E aí tu tem um paciente que está mais acamado, que está ainda mais se recuperando, mais inativo, às vezes uma troca de uma higiene, né, da área genital mais complicada e às vezes pega uma bactériazinha intestinal, como a Escherichia coli, um Staphylococcus aureus da pele. E principalmente quando eu digo endógeno, eu digo não só dessas contaminações cruzadas, mas também pacientes imunodeprimidos. Pacientes que têm uma condição clínica de imunossupressão. Aí vem pacientes em uso de corticoides, os diabéticos, pacientes com doenças crônicas, transplantados, né? Em que tu faz todas essas medidas para o adequado controle da infecção transoperatória e pós-operatória, em curativos e coisas, mas tu não tem como evitar, tu tem que tentar, né? Mas não tem como evitar uma infecção endógena. Eu já tive pacientes com 2 anos de prótese de joelho, paciente bem, um dia aparece para consultar comigo com o joelho enorme, quente, toda aquela imagem infecciosa. Peço exames, realizo uma punção com pus saindo da articulação, bloco cirúrgico imediatamente. Paciente tinha 2 anos de uma cirurgia, fez uma pneumonia, paciente diabética, 5 dias depois da pneumonia, o joelho, por disseminação hematogênica, por bacteremia, a bactéria implantou lá no joelho, e o joelho, as articulações, o joelho e várias outras, as nossas articulações são muito indefesas. A gente quase não tem defesa numa articulação. Se uma bactéria penetra ali, a chance de ela fazer um estrago é muito grande. A confusão é grande, né, Thales? Mas felizmente são exceções. Né? São exceções. Henrique, a produção já avisou como o tempo passa rápido quando o assunto Thales fala muito bem, tem conteúdo, tem conteúdo, né? Porém, Thales, eu vou escutar muito da pessoa que me pediu se eu não fizer essa pergunta. Tá. Que é da minha família, tem um debate muito grande quando coloca gelo e quando aquece o joelho. Para que situações, machuquei, estou com dor, vou botar gelo? Para qual situação vai lá e faz compressa quente? Se tu não levar essa resposta, tu não vai entrar em casa hoje. No próximo churrasco da família eu seria muito cobrado. Eu ia te dizer que tu ia ficar na rua. Hoje mesmo. Não existe regra. Não existe regra, tá? Na esmagadora maioria das vezes, tanto o gelo quanto o calor pode ser utilizado nas patologias. Em algumas situações a gente indica mais uma coisa ou outra. Por exemplo, numa situação mais aguda, um trauma, bateu o joelho, torceu o joelho, caiu, o gelo é mais bem-vindo para diminuir a reação inflamatória, para diminuir a vasodilatação, toda a inflamação e diminuir o edema.
Mas botar calor não vai fazer mal. Botar calor vai melhorar a parte muscular, também melhora a circulação para a parte regenerativa. Então, isso é uma grande discussão, a gente fala isso em congresso também, que por incrível que pareça, não existe certo nem errado. Sim. Agora, eu tenho um paciente com um joelho com artrose, tá? O mais adequado é o calor úmido. O mais adequado é esquentar a articulação com umidade. Um banho quente, uma compressa de água quente, banho de imersão em água quente, tá? Então, nas doenças crônicas, como a artrose, em geral. Mas um fulaninho botou gelo e se sentiu melhor. Não tem problema nenhum. O gelo faz vasoconstrição periférica e vasodilatação profunda. É isso que o gelo faz, né? O infravermelho faz vasodilatação profunda. Então, nem sempre gelar em cima, lá dentro, faz vasodilatação muitas vezes. Então, não existe certo e errado, por que pareça, Roberto. Não vai ter essa resposta para o churrasco. Vou participar Vai participar, não tem problema, né? Salvo exceções. É isso aí. Thales, quem quiser te procurar, tá com dor no joelho, já descobriu que fez tudo errado a vida inteira, quer consultar contigo, como te encontra? Então, a minha clínica é a TSM, Clínica de Ortopedia e Traumatologia, né? Na Santos Dumont, 719A, ali na esquina com a Rafael Pinto Bandeira. O telefone é o 32 27 64 22 e o celular 991 15 0609. Tem a página no Instagram, né? @TSM Ortopedia. O meu Instagram é @Dr. Thales Marcal, para quem quiser me procurar. A gente tem agendamentos até pela próprio Instagram, tem agendamentos online, tem contato direto com as secretárias. E hoje eu me dedico exclusivamente para o atendimento na clínica e dali levo pacientes para operar em diversos hospitais. Tem muitos tratamentos ambulatoriais que eu faço ali na clínica, com o uso da ultrassonografia, procedimentos minimamente invasivos que podem ser feitos localmente. E temos uma grande área de reabilitação, principalmente os pacientes operados e alguns com doenças ortopédicas que não precisam cirurgia. Temos um apoio muito grande de fisioterapeutas, profissionais da educação física, tá? Tem outro colega que trabalha ali comigo, ortopedista, um cirurgião também lá na clínica. Temos também ali a clínica também para a área de traumatologia, temos as órteses sintéticas, né? Hoje está na moda. Meu filho já fez uso. As salinhas coloridas, tu conhece bem, né, Henrique? Para não botar gesso, não botar gesso que atrapalha, pesado, alergia, calor, faz aquelas feridas. Depois a gente tem lá na clínica temos essa exclusividade na região aí, até legal, temos há pouco tempo, que são imobilizações feitas em impressora 3D, assim como os planejamentos cirúrgicos das minhas próteses de joelho, hoje eu faço com a impressão 3D. Então, para dar mais precisão para a cirurgia, a gente pega a tomografia do paciente e imprime o osso doente do paciente, como está lá dentro, exatamente como é. Poxa, isso nos ajuda muito no planejamento do tamanho e do tipo de prótese. Então, hoje essa tecnologia nos ajuda muito, tanto para as imobilizações das fraturas, para pular na piscina, tomar banho, Roberto, lavar louça. Meu né? filho fez uma fraturazinha no braço, a gente ia para a praia, ia para a piscina e tal. Imagina, na época do gesso, tinha que botar uma sacola de plástico. O Thales nos resolveu o problema, ele pode molhar, não tem problema. São muito as férias interessante, da né? família. Foi muito legal. Um polímero, né? Uma estrutura que é feita na impressão 3D e é um produto biodegradável, né? Produto feito do bagaço, da cana, do milho, da beterraba. Vamos ter que marcar um outro dia só para conversarmos sobre isso. É muito legal. Eu devia ter trazido, acabei esquecendo. E Henrique, tá mais do que na hora de quem está assistindo compartilhar esse link. É isso aí, né? pessoal. Encaminhem para aquelas pessoas que vocês sabem que vão se interessar no assunto, que é aquele que está com problema no joelho, ou que daqui a pouco está se preparando para uma cirurgia de prótese de joelho. Encaminhem esse episódio. E mais importante ainda, pessoal, se inscrevam no nosso canal. E isto vai fazer com que mais gente conheça o nosso canal. A gente tem aqui um trabalho que é totalmente sem fins lucrativos. A gente quer fazer um trabalho de benefício para a comunidade. Todas as terças-feiras, às 7 da noite, um novo episódio com muita informação. Estou aqui, eu, Henrique Zackson, o Dr. Roberto Robaldo, e hoje tivemos o grande prazer de ter o Dr. Thales conosco falando sobre o joelho. Um abração, pessoal. Boa noite. Boa noite. Agradeço o convite. Muito obrigado.